Boa tarde, turma do quinto ano B, tudo bem com vocês? Boa tarde, crianças, boa tarde, família. Hoje, 25 de janeiro, terça-feira, nós temos aula de matemática. Vamos primeiro, então, para as orientações gerais sobre o que consiste a atividade. No caderno de matemática, vocês vão fazer o cabeçalho, que consiste em escrever o nome da escola, a data, nome do professor e nome do aluno. Logo em seguida, copiar no caderno as atividades do 1 ao 5 e responder. Vamos ver quais são os conteúdos da aula de matemática de hoje. Questão número 1. Ordene os números escrevendo-os na ordem decrescente. O que é decrescente? Do maior para o menor. Então, vamos olhar aqui quais são os números: 3.700, 560, 1.390, 467, 1.230, 231, 974, 3.890 e 400. Em ordem decrescente, nós vamos ter que escrever do maior para o menor. Qual que é o maior número? 3.890, olhando de todos esses números. Então, você vai colocar embaixo, reescrever, colocando no primeiro quadradinho, 3.890. E depois, qual o número que vem depois dele? Vai vir no segundo quadradinho e assim vocês vão preencher todos, até chegar no menor número de todos, que é qual? 231, certinho? Quero ver toda a atividade pronta. Gente, bem caprichado, com letra bem legível. Depois, ordene os números escrevendo-os na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Quais são os números que nós temos à disposição? 860, 700, 1190, 1980, 508, 2013, 420, 1249. Qual que é o menor de todos? 49. Então, vai começar com 49. E assim você vai colocando qual é o próximo número maior. Sugestão, vai rabiscando os números que você já foi, circulando, fazendo alguma coisa para identificar os que já foram. E aí você vai colocando todos até chegar no maior deles, aqui, que no caso seria, qual desses números é o maior? O 2013, certinho? Número 3, descubra e complete as sequências. Vamos ver quais são os números? 510, 520, 530. Podemos observar que ele está andando de quê? Qual que é o segredo que está andando? Aqui nós podemos observar que está aumentando, e aumentando de quanto em quanto? 510, 520, 530. Aqui eu vou dar uma dica na primeira, que está aumentando de 10 em 10. Vai ser sempre de 10 em 10? Não, vocês vão ter que prestar bastante atenção para identificar qual é a lógica. Então, aqui eu consegui identificar que é de 10 em 10. Se não ficar fácil para você verificar como que está sendo esse aumento, se não conseguir através do raciocínio lógico, faz assim, faz o terceiro número menos o segundo. Por exemplo, 530 menos 520, a resposta vai ser 10. Ou 520 menos 510, a resposta vai ser 10. Isso quer dizer que está andando de 10 em 10. Então, vou vir aqui e vou preencher 510, 520, 530. Próximo, 540, 550 e assim por diante. Próximo, 205, 210, 215. Aqui tá andando de quanto em quanto? Vocês vão colocar, descobrir de quanto em quanto que tá andando. E depois que descobrir, vai colocar nos quadradinhos os próximos números. 100, 200, 300. Tá andando de quanto aqui? Quanto em quanto? Qual que é a regra? Descobriu a regra? Soma o último número mais a regra. E assim vocês vão somando até descobrir o último número. 52, 54, 56. Está aumentando de quanto em quanto? Descobriu qual é a razão? Daí para frente vai colocando no restinho das lacunas. Questão número 4. Descubra qual é o número e escreva por extenso. Então, aqui nós temos duas questões. Além de você somar, ou seja, aqui somou 300 mais 20 mais 3, que está decomposto, o número ficou o quê? 323. Colocou em forma de números, porém, veio e escreveu por extenso, 323.
Assim, vocês vão fazer com todos os outros. Depois, complete com antecessor e sucessor. Lembrando que antecessor vem antes do número, sucessor vem depois do número. Exemplo, 509. Qual número vem antes? 508. Então, aqui no quadradinho antes, colocar 508. 509. Qual número vem depois? Ou seja, qual é o sucessor de 509? 510. Então, vai vir aqui, vai colocar 510. O mesmo vocês vão fazer com os números que estão aqui embaixo. 399, 701, 459, 1420, 909, 201. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só falar comigo no privado ou no grupo. E assim que terminar, tirar uma fotinha bem legível e enviar ou no grupo, ou no meu privado, ou na plataforma Classroom, que aí eu darei um retorno para vocês no privado. E qualquer dúvida, é só me chamar, um abração e aguardo foto da atividade.